O medo do que os outros irão pensar. Uma das maiores limitações dentro da nossa cabeça e que impede, principalmente aos empreendedores, aos empresários, a darem passos concretos dentro do seu desenvolvimento profissional. Hoje eu tô aqui para falar disso porque esse é um assunto que muitas vezes a gente não percebe que existe uma limitação dentro de nós que não permite com que a gente dê passos e faça e permita-se fazer transformações na nossa vida, porque nós temos um medo do que os outros irão pensar de nós, o medo do julgamento alheio. Só que isso não se dá só num âmbito profissional, empresarial, isso se dá em todos os âmbitos da nossa vida. A gente pode querer fazer transformações na nossa vida e muitas vezes não dar esses passos porque nós temos medo do que as demais pessoas irão pensar de nós. Como, por exemplo, às vezes a pessoa ela tá numa profissão e ela quer trocar de profissão, ela não está satisfeita com aquilo, ela está completamente infeliz e ela quer mudar de profissão, ela quer fazer uma transformação na sua vida, mas ela no fundo acaba tendo um pouco de medo do que, por exemplo, a família dela vai achar. Ou então ela tem medo do que as pessoas vão achar que ela fracassou, que ela não conseguiu. Ou então ela tem medo que as pessoas vão pensar que ela foi demitida, que ela fez alguma coisa de errado, quando no fundo é ela que quer mudar, é ela que quer se transformar. Às vezes tem pessoas que estão em famílias muito conservadoras, o pai, por exemplo, o pai era médico e queria que o filho fosse médico e lutou por aquilo e pagou a faculdade, e a pessoa vai lá, faz tudo aquilo e acaba sendo médico e no fundo ela fala, mas não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que me faz a minha alma vibrar. Eu tô infeliz aqui, e ela tem medo de fazer essa transformação, porque, puxa, o que o pai vai pensar? O pai se dedicou tanto, pagou a faculdade, como é que eu vou lidar, como é que eu vou dizer pro meu pai que eu não tô satisfeito com esse trabalho? Às vezes a pessoa tem, por exemplo, medo de sair de um casamento que tá fracassado, um casamento que não tá dando certo, um casamento que cada vez piora, e às vezes ela tá no meio de ali de um ambiente, às vezes familiar, às vezes de uma igreja que ela participa, às vezes um grupo de amigos que ela participa, um ambiente muito conservador, que gosta de conservar o casamento, que olha o casamento como algo sagrado, às vezes a família é muito conservadora, e tem filhos, e como que vai ser isso? O que essas pessoas vão pensar? Vão pensar que você fracassou, e já, né, para uma mulher, é muito difícil a imagem que uma mulher passa quando ela sai de um casamento. E isso é uma coisa que já está na sociedade há muito tempo. Então não é uma coisa de agora. Isso é uma coisa que já vem na sociedade de muito tempo. Então às vezes a pessoa fica naquele casamento porque ela tem muito mais medo do julgamento alheio do que vontade de transformar a vida dela e sair daquele ambiente que ela se encontra. Esse medo do que os outros vão pensar também muitas vezes relacionados com o empreendimento, o empreendedorismo. A pessoa, por exemplo, quer ser criador de conteúdo digital, quer falar nas redes sociais, mas ela tem muito medo do julgamento, do que as pessoas vão falar, do que os amigos vão rir dela. E isso acaba nos prejudicando e acaba nos deixando estancados, parados no nosso desenvolvimento. Então, hoje eu resolvi trazer esse assunto porque eu acredito que esse é um grande obstáculo colocado por nós mesmos quando nós resolvemos empreender. Então, nós precisamos aprender a lidar com o medo do que os outros vão pensar. A primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse processo de lidar com o medo do que os outros vão pensar, é nós aprendermos a identificar isso na nossa vida. Nós temos que aprender a olhar para as situações da nossa vida e identificar esse medo quando ele aparece. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer essa transformação, por exemplo, uma mudança de carreira. Então, ela precisa estar atenta aos pensamentos que vão surgir, colocando obstáculos para que ela não faça essa mudança. Então ela precisa de estar num estado que a gente chama de observação de si mesmo, dos próprios pensamentos. Estar atento e analisar isso. Então, quando ela começa a pensar dentro dela que ela quer mudar de carreira, que ela está insatisfeita, e ela começa a pensar em algo novo para a vida dela, o medo vai surgir. O medo surge principalmente
pelo desconhecido. Então, né, vou mudar de carreira, é uma coisa diferente, é um medo do desconhecido, eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas também surge o medo do que os outros irão julgar e pensar de mim por fazer isso. Então, eu preciso estar atento a esses pensamentos, identificá-los, olhar para dentro de mim, recolher a minha energia para dentro de mim, tirar essa energia que está fora nos demais, porque muitas vezes a nossa atenção, a nossa energia, o nosso foco, ele está voltado para fora, está voltado para a nossa família, para o nosso marido, para os nossos filhos, para o nosso emprego, para os nossos amigos, e a gente está com a nossa energia toda dissipada em coisas externas a nós. Quando a gente pega essa energia e recolhe ela para dentro, para o nosso mundo aqui dentro, a gente para um pouquinho, respira e fala, tá, e agora? Agora eu quero entender aqui, dentro de mim, que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu propósito nessa vida? Eu tô cumprindo com esse propósito? Isso tá me fazendo feliz? É isso que eu quero? Essa profissão que eu tô, é isso mesmo? Isso preenche a minha alma, o meu coração? Isso me eleva? O que isso causa em mim? Ou eu tô com ansiedade, ou eu tô depressivo, ou o que tá acontecendo dentro de mim? Então a pessoa recolhe a energia que tá nos outros, que os outros estão pensando e falando dela, e bota dentro de si próprio. Esse é o primeiro passo. E aí ela começa a observar a si própria, os próprios pensamentos, e ela começa a identificar que existe um padrão de pensamento recorrente toda vez que ela vai fazer uma mudança na vida dela, que aparece ali esse medinho do que os outros vão pensar e julgar. Mas muitas vezes esses pensamentos estão muito relacionados com principalmente o medo das pessoas mais próximas de nós. Porque, de uma certa forma, as pessoas que estão mais longe, elas não têm um impacto tão grande dentro do nosso caminho, dentro da nossa vida. Mas as pessoas que estão mais perto têm. E, geralmente, a gente tem medo dessas pessoas mais próximas. Então, amigos, familiares, pai, mãe. E quando a gente começa a observar esses pensamentos, a gente começa a ver que esse padrão desse medo do que os outros vão pensar está muito relacionado com a forma como nós fomos criados, com a nossa criação, com a nossa educação, como os nossos pais e os nossos familiares nos educaram. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho, né, a minha avó, e a minha avó, ela sempre dizia pra mim, quando eu era criança, adolescente, né? Ela dizia assim, eu botava uma música alta e ela dizia, abaixa esse som, o que os vizinhos irão pensar? Daí, às vezes, eu me vestia de uma forma e ela dizia, que roupa é essa? O que os vizinhos irão pensar? Então, ela tinha aquilo nela, enraizado nela, que ela precisava transmitir uma imagem, e ela acabou passando isso pra mim. Então, eu me deparei muito, em todas as vezes que eu ia tomar uma decisão na minha vida, eu me deparava com esse pensamento. O que as pessoas vão pensar? E isso ficou enraizado na minha personalidade, no jeito que eu enxergava a vida. Então, eu precisei fazer uma análise interior completa para entender isso. A primeira coisa foi identificar que existia esse medo e essa insegurança de dar um passo por causa do julgamento alheio. E a segunda parte foi entender de onde essa insegurança vinha. E eu levei muito tempo para descobrir que ela veio da minha avó. Eu tô contando isso aqui de uma forma tão natural, mas eu não consegui identificar isso assim imediatamente. Eu identificava que eu tinha esse medo e esse receio, mas eu não sabia de onde que vinha aquela crença limitante, aquele pensamento limitante. E através da análise é que eu descobri. O que é a análise? Análise é quando a gente explora um assunto, faz uma reflexão e uma análise sobre um assunto, algo dentro de nós, e permite com que todo o nosso subconsciente, aquilo que está escondido, seja colocado para fora e a gente consiga ver o porquê que a gente age de tal forma, porque isso é muito inconsciente. A gente não tem consciência do porquê que nós somos daquele jeito. E a análise, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita através da terapia, junto com um psicanalista, né? Precisa ser um terapeuta que tenha essa formação na psicanálise, ou ela pode ser feita de uma forma individual, onde eu faço as duas coisas, eu faço tanto psicanálise quanto
é a escrita terapêutica, que é uma forma de a gente colocar para fora todos os sentimentos e emoções e pensamentos que se tem em relação a alguma área da vida. Então, eu peguei essa limitação, eu tenho medo do que os outros irão julgar de mim, e coloquei num papel e comecei a escrever sobre isso e fui lembrando de todas as vezes que eu tive medo e de todas as vezes que eu não dei um passo e de todas as vezes que eu me limitei e de todos os sentimentos que eu tinha. Então eu consegui entendendo que aquilo não era parte de mim, que não era parte da minha natureza. Eu consegui entender que aquilo foi algo que foi emprestado para mim, que foi colocado em mim através do ponto de vista de uma outra pessoa. E eu consegui ir aos poucos compreendendo aquela situação, aqueles pensamentos e aqueles sentimentos e me libertando aos poucos dele. Não é algo que a gente faz assim de uma hora para outra. Eu vejo que aqui na internet tem muitas pessoas que ficam falando coisas milagrosas, né? Em 7 dias você muda a sua vida. Manifeste R$1 milhão em 10 dias. Faça não sei o quê. Cara, isso é a maior viagem que existe, porque a gente tem que entender que a natureza, ela não dá saltos. A natureza, ela é gradual e é lenta. E a gente, aos poucos, vai compreendendo as coisas e fazendo. É como uma plantação de uma semente. Aquela semente é plantada, a gente rega, coloca água. Aos poucos ela vai crescendo. E quantos anos leva para uma árvore dar um fruto? É muito tempo. E às vezes a gente quer solucionar as coisas de uma forma milagrosa. Então a pessoa pode se equivocar e pensar assim: então agora eu não vou mais me preocupar com o que os outros vão pensar, então dane-se todo mundo, eu vou fazer o que eu quero e azar dos outros. E na verdade esse pensamento pode levar ela a cometer muitos erros, porque assim, agindo dessa forma, a gente acaba agindo por impulso, e o impulso muitas vezes nos leva a caminhos equivocados. E não adianta, a frustração vai aparecer, o medo do que os outros vão pensar vai aparecer cedo ou tarde, mesmo que a gente tenha ali dado a louca e falado dane-se todo mundo, essa frustração vai aparecer. E quando ela aparecer, a gente precisa saber lidar com ela. Então, a primeira coisa é recolher a nossa energia dos outros e interiorizar a energia dentro de nós, a nossa atenção, tirar a atenção que a gente está colocando na vida das pessoas e colocar essa atenção dentro de nós. E segundo, observar os nossos pensamentos, para que a gente identifique quando eles apareçam. Terceiro, fazer análise disso. A gente precisa entender a origem disso dentro de nós. Quando que a gente começou a ter esse tipo de preocupação? Geralmente vem lá da escola, da família, né? Porque na escola, às vezes, a pessoa sofreu bullying. Então, ela precisa encontrar a raiz desse problema, aonde que surgiu. Quando a gente começa a fazer análise e reflexão sobre o assunto, a gente começa a extrair uma compreensão disso, e isso vai se tornando cada vez mais fraco dentro de nós, vai perdendo força. Então, toda vez que a gente vai tomar uma atitude de fazer uma mudança na nossa vida, a gente percebe que esse medo surge, mas como a gente está compreendendo, trabalhando, fazendo uma análise, percebendo de onde ele surgiu dentro de nós, a gente vai tirando a força dele. Então o medo sempre vai surgir naquele momento, quando a gente vai dar um passo, ele vai surgir, mas a gente vai aprender a olhar para ele e falar: não, isso aqui é um medo que eu tô do que os outros vão pensar, isso aqui é um obstáculo que tá na minha mente, que não tá fora de mim, é algo que eu posso superar. Porque existem os obstáculos que aparecem na nossa vida, que são a vida mesmo que impõe. E esses obstáculos são super difíceis da gente passar e de aprender, porque foi a vida que trouxe eles. Mas existem obstáculos que às vezes é a gente que se coloca. E esses obstáculos que a gente se coloca, a gente consegue superar com muita facilidade. E esses obstáculos que a gente se coloca, eles são pequenos e a gente não enxerga. E esses pequenos obstáculos é que realmente nos impedem de avançar. Então, quando a gente faz essa análise e vai compreendendo, esse medo do que os outros vão pensar vai perdendo força e a gente vai conseguindo, de certa forma, caminhar com mais segurança. Porque, vejam, se a gente tinha medo do que os outros vão pensar, a gente tinha o quê? Uma insegurança. Quando a gente começa a compreender isso, a caminhar, a trabalhar isso dentro de nós e principalmente a enfrentar quando aparece, né, a situação, vou dar um passo, apareceu o medo, a vergonha e o desespero e eu enfrento isso, esse momento dentro de mim,
Então, eu vou me tornando uma pessoa mais segura. Entendem que eu vou transformando aquilo dentro de mim, eu vou transformar aquela insegurança e aquele medo numa segurança, num altruísmo, numa força. E isso vai permitindo com que eu vá caminhando de uma forma mais séria, mais tranquila, mais serena. Eu já não sinto mais tanta angústia na hora de dar um passo. E isso é completamente transformador e a gente deveria aplicar sempre na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, porque o medo do que os outros vão pensar sempre vai aparecer de uma forma muito natural. E quando a gente começa a aplicar essas técnicas que eu ensinei aqui, a gente começa a transformar. Só que para isso a gente precisa ter uma visão da vida diferente. Porque não adianta a gente querer mudar a nossa forma de viver, transformar, às vezes quer transformar a carreira, quer transformar o casamento, quer se transformar como pessoa, mas ainda tem uma visão muito turva sobre a vida. Uma das coisas que eu mais falo aqui no meu canal e dentro do empreendedorismo é que empreender te ajuda a se conhecer, ao autoconhecimento. E o autoconhecimento nos traz transformação de alma, de verdade, de essência. E a gente precisa entender que nós estamos aqui nessa vida para nós evoluirmos como pessoa, mas não no sentido de evoluir somente no sentido material. Eu era pobre e fiquei rico. Não, é no sentido de transformação individual, pessoal. Coisas que eu sou capaz de transformar dentro de mim. Então, esse medo do que os outros vão pensar, que foi colocado em mim lá na infância, que eu seja capaz de transformar isso e que eu não permita que isso seja um obstáculo para o meu desenvolvimento na minha vida e nesse desenvolvimento não só financeiro, mas também de desenvolvimento interior, pessoal. O quanto eu vou avançar e criar virtudes dentro de mim quando eu olho para a vida com esse olhar de que eu estou aqui para me desenvolver, para aprender, para evoluir e principalmente para transformar a mim mesmo. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e um beijo e curte, compartilha, que isso ajuda o nosso canal a crescer.